Eu quero, nessa noite, ler dois textos com vocês que estão aqui no livro de Isaías. O primeiro é aqui em Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda terra está cheia da sua glória. Eles clamavam e diziam que toda a terra está cheia da glória de Deus, não é? Isso é maravilhoso, nós sabemos que toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso é bom e é maravilhoso. Mas eu quero ler outro texto com você, que está aqui em Isaías, no capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 6, depois você leia o capítulo todo. Eu quero ler aqui a partir do verso 6, que diz assim: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu Monte Santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui está falando algo um pouco diferente. Aqui está dizendo que a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É interessante, eu quero aqui contextualizar aquilo que está sendo falado aqui em Isaías. Isaías, no capítulo 6, é o chamado do profeta Isaías. É quando ele é elevado, ele é levado aos céus, não é? Ele é arrebatado aos céus e ele tem a visão do trono de Deus. E quando ele tem a visão do trono de Deus, ele vê ali seres, anjos, querubins voando ali, sobrevoando, serafins sobrevoando perto do trono de Cristo ali, perto do trono de Deus, e eles cantavam uma canção dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Ou seja, eles faziam uma declaração verdadeira, é claro, porque diante de Deus só a verdade permanece. Então é uma verdade que toda a terra está cheia da glória de Deus. E isso para nós é confortante, porque nós sabemos que um dos atributos de Deus é a sua capacidade de estar em todos os lugares. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus, ele não é preso no tempo, ele não é preso no espaço, ele habita em todos os lugares, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas quando nós pensamos nisso, não é? Quando nós paramos para pensar e refletir nisso que está falando aqui, que toda a terra está cheia da glória de Deus, talvez a pergunta que vem à cabeça, a pergunta que uma pessoa possa fazer é: se toda a terra está cheia da glória de Deus, por que que então as pessoas fazem o que fazem ainda? Por que então as pessoas ainda vivem na miséria? Por que então as pessoas ainda vivem no pecado, numa vida destruída, numa vida angustiante, numa vida voltada para aquilo que é mal, para aquilo que é errado? Se toda a terra está cheia da glória de Deus, por que então acontece tanta coisa que não era para acontecer? Por que as pessoas ainda fazem tantas coisas que não era para elas fazerem? E quando você começa a meditar nesse texto, a própria Bíblia ela vai dar a resposta para mim e para você. Quando nós vamos um pouco à frente, aí aonde li, em Isaías no capítulo 11, fala de uma transformação que vai haver nessa terra. Essa terra um dia ela vai ser totalmente transformada no reino de Cristo, quando Cristo vier para reinar nessa terra. É o chamado milênio, que está lá em Apocalipse 20, né? Também Isaías capítulo 11 e vários outros textos vão falar desse
reino milenial de Cristo. E é algo interessante, porque quando Cristo vier a reinar aqui na terra, essa terra ela vai ser restaurada no reino de Cristo. Não é? E por que ela vai ser restaurada? A terra vai ser restaurada, as pessoas serão restauradas, a natureza será restaurada. Porque toda a terra, né, o último versículo que nós lemos, que é o versículo 9, diz que isso tudo acontecerá, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, na verdade, a presença em si de Deus, ela não muda as coisas. Só a presença, só a glória de Deus, nós podemos perceber que isso não muda a vida das pessoas. Isso não muda as pessoas, não muda os ambientes. O que verdadeiramente muda as coisas e muda os ambientes é o conhecimento da presença do Senhor. É o conhecimento do Senhor. Veja que a terra vai ser transformada quando ela se encher do conhecimento do Senhor. E quando se fala de conhecimento aqui, não está se falando daquele conhecimento de aprender sobre Deus, de conhecer sobre Deus, de ler sobre Ele, não. Mas é o conhecimento de estar com Ele. Porque Cristo estará aqui conosco, habitando conosco, essa terra vai ser transformada. Então eu aprendo algo importante para mim e para a sua vida, que o que muda a minha vida não é a presença de Deus em si, o que muda a minha vida é o conhecimento que eu tenho de Deus, é o conhecimento que eu tenho de Jesus Cristo, é isso que vai mudar a minha vida. Então, na verdade, quando eu paro para meditar nisso, eu gosto sempre de trazer um exemplo. Pense bem, né, você que já passou aí pela adolescência, ou você que é adolescente, ou você que ainda não chegou nesse ponto, mas um dia você vai chegar, mas preste atenção nisso que eu vou falar para você. Imagine só agora um rapaz que ele está apaixonado por uma menina, não é? Você talvez já passou por isso, você já se apaixonou por alguém. E de repente ele está em um ambiente, e nesse lugar que ele está, vamos imaginar na igreja. E ele está na igreja e de repente chega a pessoa que ele está apaixonado, a menina que ele está apaixonado, não é? E ela chega, e você já passou por esse tempo. É claro que no momento que ela entrar naquele ambiente, naquele lugar, as suas atitudes, elas vão começar a ser moldadas pela presença daquela pessoa. Você vai ficar mais ansioso. Se ela vir conversar com você ou estar perto de você, talvez as suas mãos vão suar, talvez você vai gaguejar, talvez as palavras vão sumir, você vai ficar corado, vai acontecer alguma coisa com você, alguma reação com você vai acontecer. Não é verdade? Por quê? Porque aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que te gera um sentimento, ela chegou naquele ambiente. Mas agora imagine, não é? O mesmo rapaz, não é? A mesma pessoa, apaixonado, a mesma moça que está, ela também chega no ambiente do mesmo jeito do exemplo passado, só que dessa vez ela chegou atrasada. Ele estava lá na frente, sentado lá na primeira fileira, olhando para frente, e ela chega atrasada e ele não sabe que ela vai estar ali naquele dia, e ela chega, senta lá na última fileira, e ele não vê que ela está naquele ambiente. Sabe o que isso vai provocar na vida dele? Nada. Sabe o que a presença dessa moça vai provocar na vida dele? Nada. Sabe que sensação ela vai trazer na vida dele? Nenhuma. E não é porque ela não está lá, ela está lá. Mas o problema é que ele não sabe que ela está lá. Ela está lá, mas o problema é que ele não tem o conhecimento da presença dela ali naquele lugar. Eu quero que você entenda isso que eu estou falando para você. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Eu posso garantir para você que Deus está aí, pertinho de você. Mas o fato de Ele estar, e é fato que Ele está, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é quando você tiver a consciência dessa presença. É quando definitivamente você saber que Ele está aí perto de você. É quando você tiver um relacionamento com Ele. É quando você tiver a certeza e a convicção
que Ele está contigo, que Ele está caminhando com você, que Ele está falando com você, que Ele está te guiando, que Ele está dirigindo a sua vida, que Ele está cuidando de você. Veja que o que verdadeiramente faz diferença na nossa vida, quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, é o conhecimento da presença dEle. Porque, na verdade, já é declarado, Isaías capítulo 6, toda a terra está cheia da glória do Senhor, e onde há a glória do Senhor, o próprio Senhor se manifesta ali, Ele está ali. Mas o problema é que muitas vezes a glória de Deus está, a presença de Deus está, mas as pessoas não sabem. As pessoas não têm noção que Deus está ali. E é por isso que os homens praticam o que praticam, não é? Imagine só se Deus fosse uma pessoa de carne como eu e como você, uma pessoa ali visível, não é? Uma pessoa em todo lugar e em todo lugar visível. Imagina agora na sua vida, se você pudesse ver Deus com os seus olhos aí carnais, não é? E em todos os momentos você visse Deus do seu lado ou perto de você, você pudesse contemplar a presença dele real perto de você. Deixa eu perguntar, você faria o que você faz? Você falaria o que você fala? Você praticaria o que você pratica? Não é? Deixa eu perguntar, você confiaria mais nele? Você teria mais certeza de quem ele é? Você teria mais confiança na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo? Eu acredito que sim. Eu creio que você teria sim. E esse é o nosso desafio. Porque o fato de nós não o vermos com os nossos olhos carnais, o fato de nós não o vermos aqui, talvez como nós vemos as pessoas que estão perto de nós, não muda o fato de que verdadeiramente Ele está perto de mim, Ele está perto de você. Deixa eu falar para você, nesse momento Ele está aí, pertinho de você. E você tem que crer nisso, você tem que ter a consciência disso, a certeza e a convicção que Ele está aí. Quando você tem essa certeza, deixa eu falar, a sua oração já não é mais uma oração vazia. Você não está orando para o vácuo, você não está orando aí para o ar, não, você está orando para alguém que está ali com os ouvidos atentos ao teu clamor, porque você sabe que Ele está perto de você. Quando você tem a consciência da presença de Deus, quando você tem o conhecimento de Deus, quando o conhecimento de Deus invadiu a tua vida, deixa eu falar para você, você não passa mais uma vida ansiosa. Por quê? Porque você sabe que Ele está cuidando de você. Você sabe que Ele não te deixa, que Ele não te abandona, que Ele é fiel. Mas isso, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo não é algo que você vai aprender facilmente em um livro, que você vai aprender facilmente em uma história, não. Você vai aprender de estar com Ele. Você aprende de Deus quando você está com Deus. É isso que Jó declara. Jó, a Bíblia diz que era um homem reto, íntegro e temente a Deus, lá no começo do livro de Jó, não é? Mas quando você vai lá para os últimos capítulos, para o último capítulo do livro de Jó, você vai ver Jó fazendo uma declaração, depois de 42 capítulos, Jó vai fazer uma declaração. Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, não é? Ou seja, agora ele conhecia Deus verdadeiramente, porque ele podia contemplar a Deus, ele podia estar com Deus. O conhecimento de Deus chegou até Jó, e quando o conhecimento de Deus chega a Jó, ele já não tem mais as mesmas atitudes que ele tinha. Mesmo sendo um homem reto, íntegro e temente a Deus, é alguém que no dia da calamidade, no dia da adversidade, ele desafiou Deus, porque ele não entendeu tudo aquilo que estava acontecendo. Ele quis ser mais justo do que Deus. Ele declara assim no livro de Jó: se Deus estivesse aqui diante de mim, eu declararia diante dele e ele ficaria calado diante de mim. Mas quando Jó declara isso, Jó ainda não conhecia verdadeiramente a presença de Deus. Ele conhecia a história de Deus. Ele conhecia os mandamentos de Deus, ele tinha sim temor, ele era um homem piedoso, tinha respeito pelas coisas santas, mas ainda faltava um conhecimento de estar com Deus, o conhecimento de você saber que Ele está aí perto de você, de saber quem Ele é, saber que Ele é fiel, saber que Ele é bom, saber que Ele é justo, saber que Ele te ama. Quando você sabe que Deus te ama, você já não passa mais pelas suas crises existenciais,
Quando você sabe que Deus te ama, você já não passa mais pelas suas crises, que acha que Ele vai te abandonar. Quando você sabe quem Ele é, a fidelidade dEle, você descansa. Por quê? Porque o que muda a nossa vida, o que faz diferença na nossa vida, não é assim, não que seja simples, mas não é a presença em si de Deus. O que faz diferença na nossa vida é o conhecimento dessa presença. Deixa eu falar, Ele está aí perto de você, mas você tem esse conhecimento. Quando você dobra o seu joelho aí no chão, você sabe que Ele está aí junto com você. Quando você declara uma canção de louvor e adoração a Deus, você tem convicção que Ele está escutando e Ele está recebendo esse louvor e essa adoração que você está entregando com os seus lábios. Irmão, isso é muito sério, isso é muito importante, nós precisamos entender isso. Porque tem muitas pessoas que elas querem conhecer a Deus, mas deixa eu falar, só tem uma forma de conhecer a Deus, é estando com Ele. É podendo contemplá-lo, é podendo falar com Ele e ouvir a voz dEle, é verdadeiramente conhecendo quem Ele é. Isaías capítulo 11 vai dizer que toda essa terra será transformada, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Mas deixa eu falar, você não precisa esperar que Ele venha aqui e desça no dia que Ele virá para reinar sobre a terra, na segunda vinda dEle, não. Você já pode conhecê-lo hoje. Você já pode conhecê-lo hoje numa vida de intimidade. Uma vida de Bíblia, de conhecimento da Bíblia, mas não só o conhecimento da Bíblia, da história dEle, mas também o conhecimento de estar com Ele, o conhecimento de gastar tempo com Ele, de buscar conhecer quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, aonde Ele quer ir e aonde Ele quer que você vá. O conhecimento de ter intimidade com Ele, o conhecimento do quarto de oração, o conhecimento daquilo que Jesus falou: entra no teu aposento, tranca a porta e fala em secreto, que o teu pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Ei, só vai entrar no secreto, para falar no secreto com Deus, aquele que acredita que Deus está ali naquele lugar, que os ouvidos de Deus estão atentos para Ele, que os olhos de Deus não foram fechados diante dEle e que a mão de Deus não está encolhida para a vida dEle. Quando você tem o conhecimento de Deus, quando você tem o conhecimento de estar com Ele, a tua vida é transformada, a tua vida é restaurada, a tua casa é transformada. Não é todas as coisas são transformadas na tua vida, em nome de Jesus. Que você possa buscar o conhecimento de Deus e o poder de Deus vai te alcançar. Que você possa buscar o conhecimento de Deus e deixa eu falar, a tua vida vai ser transformada, restaurada e você vai provar dele, você vai provar de quem ele é. Você pode estar aí no meio de uma reunião, de um culto onde a presença de Deus está forte. Você pode ver pessoas aí sentindo, chorando, se arrepiando diante da presença de Deus, mas deixa eu falar, se você não tiver o conhecimento dessa presença, se você não tiver a convicção que Deus está ali naquele lugar, todo mundo sente e você não sente. Todo mundo experimenta e você não experimenta. E não é porque Deus não está ali. Não é porque as pessoas estão ali se movendo só no emocional, não. É porque você ainda não conheceu, não teve o conhecimento, a consciência da presença dele naquele lugar. E a consciência da presença de Deus hoje, nós temos ela pela fé. Você tem que ter uma convicção, de uma fé, uma certeza que Deus está nesse lugar. Deixa eu falar para você, Deus está aí, junto de você. Deus está dentro do teu coração. O Espírito Santo está dentro de você. E você precisa crer, acreditar e viver essa verdade. Em nome de Jesus. Que essa palavra esteja aí no teu coração e você possa meditar e se aprofundar no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.